Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco, o segundo vídeo desse sabadão, sábado de Vasco da Gama e Corinthians, já às 6h30 da tarde, dentro da Neoquímica Arena, Vasco e Corinthians se enfrentam pela segunda rodada deste Campeonato Brasileiro, uma partida muito importante, com um tabu gigante na mesa, 18 anos sem vencer o Clube Paulista em São Paulo. A gente, é claro, neste Fala Gigante, misturado com o pré-jogo do Gigante, iremos trazer a você, torcedor vascaíno, todos os detalhes sobre esse grande clássico do futebol brasileiro. Falar, é claro, também sobre a dupla de treinadores. Ramon, muito identificado com o Vasco por tudo que fez aqui na Colina Histórica no ano de 2023, e Fábio Carille, muito identificado com o Corinthians pelo tricampeonato paulista e pelo título brasileiro conquistado por lá. Meu amigo, um vídeo agitado, um vídeo movimentado, cheio de muitas informações e novidades para todos vocês. Entretanto, rapidamente, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, meu amigo vascaíno, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo saindo sempre às 7 horas da manhã. Além do Acorda Vascão, temos também o Fala Gigante, que é esse vídeo que você está assistindo agora, e ele sai sempre pela parte da tarde. E além do Fala Gigante, temos também o Boa Noite Gigante, saindo sempre pela parte da noite. Hoje, entretanto, não será Boa Noite Gigante, mas sim o nosso pós-jogo do Gigante. Então, acompanha aí o nosso canal, fique ligado no canal do Gigante Vasco durante esse sabadão, que virá para você muitas informações e muitas notícias. Eu conto com a sua inscrição, cara. Vambora, se inscreva aí, rápido, fácil. Olha quantos inscritos a gente tá aí nesse momento. Então, por favor, se inscreva, vamos juntos aí chegar a essa marca dos 150 mil inscritos aqui no YouTube. Fechou? Vambora então, sem muita enrolação, meu amigo vascaíno, falar logo de Vasco. Quero começar aqui, rapidamente, só esse Fala Gigante, né? Antes de entrarmos no assunto sobre Vasco e Corinthians, só trazendo uma informação, ontem a gente trouxe aqui a vocês, né, a confirmação do Clássico dos Milhões entre Vasco e Flamengo, sendo confirmado no Maracanã. Vasco e Flamengo já se reuniram, já sentaram, já chegaram a uma definição do local da partida. Entretanto, ainda nesse momento, de acordo com informações do Matheus Gilbert, um grupo de empresários continua insistindo para que o Vasco aceite levar essa partida para São Luís do Maranhão, né, para o estádio do Castelão. Uma das pessoas que faz parte desse grupo de empresários é o ex-jogador Bismarck. Essa que está aparecendo aí a vocês é a carta que foi enviada pelo estado do Maranhão. A nova oferta feita para o Vasco é de 3 milhões de reais. Além da oferta colocada à mesa, o pagamento de todos os custos com hospedagem e transporte. Essa informação ela já havia sido dada pelo jornalista Vene Casagrande durante essa semana e foi complementada agora nesses últimos dias por parte do Matheus Gilbert. O Bismarck, só para até explicar, tá? Ele não faz parte em si desse grupo de empresários, mas foi a pessoa responsável por fazer essa ponte, né, junto ao Vasco da Gama. Foi ele que levou essa oferta na mesa do nosso Cruz Maltino. Então, informações aí importantes, né? O Vasco, é claro, já tem tudo alinhado com o Flamengo para que esse jogo aconteça no Maraca. Entretanto, esse grupo de empresários ainda segue insistindo para levar esse jogo para São Luís do Maranhão. Fechado? Mas hoje o foco, né, é de fato esse Vasco da Gama e Corinthians. Meu amigo, Vasco e Corinthians é um jogaço. Vasco e Corinthians é um jogo muito grande. Eu trato Vasco e Corinthians como um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, tá? Eu acho que Vasco e Corinthians, e com todo respeito aos rivais aqui do Rio de Janeiro, mas é uma partida maior do que um Vasco e Fluminense e um Vasco e Botafogo. Eu vejo um clássico entre Vasco da Gama e Corinthians, talvez abaixo só do Clássico dos Milhões entre Vasco e Flamengo. É uma rivalidade muito grande, de duas torcidas muito grandes. É uma rivalidade que ela vai de fora para dentro das 4 linhas e de dentro para fora das 4 linhas.
Uma rivalidade que envolve o time em si, os dois clubes, as duas instituições. É uma rivalidade que envolve, infelizmente, né, acaba envolvendo com questões muito complexas, complicadas, com consequências até horríveis, mas é uma rivalidade também fora das quatro linhas em relação às duas torcidas que não se dão. E é uma rivalidade que, infelizmente, nesses últimos anos, por conta da decadência total do nosso Vasco, ela veio perdendo um pouquinho o seu brilho. O Vasco, ele entrou em campo no ano passado, né, no dia... Eu não vou ter o dia aqui, eu posso buscar esse dia aqui para trazer até com mais exatidão a vocês. O Vasco entrou contra o Corinthians no ano passado no dia 20... Não foi no dia 28 não, tô falando besteira. Vou pegar aqui agora. Em São Januário, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, agora sim, no dia 10 de julho de 2024, o Vasco entrava em campo contra o Corinthians, em São Januário, com um grande tabu à mesa. O tabu que o Vasco estava entrando em campo era um tabu de ter 14 anos sem vencer o Corinthians. 14 anos sem vencer o Corinthians. Muitos jogos, dentre esses jogos goleados, um 5-2 do Corinthians sobre o Vasco, um 3-0 em 2015 do Corinthians sobre o Vasco da Gama. E o Vasco no ano passado conseguiu quebrar esse tabu, um 4-1 também, que já aconteceu, vencendo o Corinthians pelo placar de 2-0 em São Januário. E meu amigo vascaíno, entretanto, esse jejum, esse tabu ainda continua. E esse tabu, nesse momento, ele permanece, não mais no Rio de Janeiro, não mais de um modo geral, porque o Vasco estava há 14 anos sem vencer, entretanto, esse tabu permanece em território paulista. O Vasco segue sem vencer o Corinthians há 18 anos em São Paulo. A última vitória do Vasco sobre o Corinthians jogando em São Paulo ocorreu no dia 28 de novembro de 2007, no Pacaembu, uma vitória do Vasco pelo placar de 1-0 com gol de Allan Kardec. Curiosamente, essa partida que o Vasco venceu o Corinthians foi no jogo 100 dessa rivalidade, né? O 100º jogo desse grande clássico do futebol brasileiro, que já tem nesse momento 127 partidas. Naquele ano o Corinthians terminou o ano na Série B do Campeonato Brasileiro e o Vasco fechou a sua participação na 6ª posição do Brasileirão. De lá para cá são 13 partidas entre as equipes com mando do Corinthians jogando em São Paulo, e desses 13 jogos em 18 anos o Corinthians venceu 10 vezes, ou seja, o Vasco perdeu 10 vezes e houve 3 empates sem nenhuma vitória do nosso Cruz Maltino. Apenas 13 vezes, infelizmente, porque dentre esses 18 anos, 5 o Vasco não esteve presente na Série A do Campeonato Brasileiro disputando a Série B. Ao longo desse tabu, o Vasco ele tem outro objetivo, inclusive, né, para superar o Corinthians nesse sábado, que além de ter o tabu de 18 anos, é o fato automaticamente de nunca ter vencido o Corinthians dentro da Neoquímica Arena. Quando a Neoquímica Arena, a época Arena Corinthians, inaugurou em 2014, o Vasco já tinha esse tabu na mesa de não vencer o Corinthians em território paulista há 7 anos. Entretanto, dentro da Neoquímica Arena, foram apenas 7 jogos, sendo 6 vitórias do Corinthians e 1 empate. Um 3-0 em 2015 no Brasileiro, 1-0 em 2017, 2018 e 2019, um 0-0 em 2020 e 2 3-1 no ano de 2023 e 2024. Então, um tabu muito grande à mesa nesse clássico entre Vasco da Gama e Corinthians. E um tabu que a gente espera que o técnico Fábio Carille, que conhece tanto o lado de lá, possa quebrar. E hoje esse jogo, sim, também está sendo marcado por isso. Pela identificação de Carille com o Corinthians e de Ramon Dias com o Vasco. Ramon Dias, um técnico que chegou no futebol brasileiro através do Vasco da Gama. O Vasco abriu as portas para Ramon Dias aqui no Brasil no ano de 2023, que fez um grande trabalho. Ramon Dias foi muito importante para o Vasco naquele ano, livrando o nosso Cruz Maltino da queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, por problemas fora de campo, por brigas, questionamentos, esse casamento que eu, Lucas, pelo menos assim, gostava muito, cara, desse casamento entre Vasco e Ramon Dias, ele acabou não permanecendo, ele acabou. E o Ramon hoje faz sucesso no Corinthians, é o atual campeão paulista, vestindo a camisa do clube, mas não tá nos seus melhores dias por lá, tá? A situação entre Ramon e Corinthians não tá muito legal, as coisas não andam muito bem com o Ramon Dias e o clube paulista. Mas há uma identificação com o Vasco e agora há uma identificação bem legal com o torcedor corintiano.
E assim como também já houve essa identificação com o Vasco e hoje ele está no Corinthians, o Carille é a mesma coisa. A gente está falando de um Fábio Carille que conhece muito o clube paulista. A gente está falando de um Fábio Carille que vai reencontrar hoje a sua equipe, sua ex-equipe novamente. Uma equipe onde por lá ele conquistou 3 paulistas e 1 campeonato brasileiro. Ele fará hoje, o Fábio Carille, apenas o seu 4º reencontro diante da equipe, onde é difícil falar, mas foi bem sucedido. São 4 títulos conquistados. Fábio Carille já reencontrou o Corinthians outras 3 vezes, vestindo a camisa do Santos, defendendo a camisa do Santos, em 2021, 2022 e no ano passado, 2024. Contra o Corinthians, Fábio Carille ostenta um retrospecto bem legal. Nesses 3 jogos com o Santos, foram 2 vitórias e 1 derrota. Estamos falando de um técnico que conhece muito aquele território, que conhece muito o local onde o Vasco da Gama estará enfrentando o Corinthians nessa tarde de hoje. E com relação ao Ramon, é a 2ª vez apenas que Ramon Dias reencontrará o Vasco. No ano passado já houve esse reencontro e o Ramon saiu vitorioso com 3-1 no placar. Inclusive, né, esse conhecimento entre Fábio Carille e Corinthians é algo tão interessante que envolve outros 2 atletas. Envolve Lucas Piton, envolve João Vitor e envolve o próprio Adson. Esses 3 jogadores são crias das categorias de base do Corinthians. Fábio Carille não teve oportunidade de trabalhar em si com o Adson, mas trabalhou com o João Vitor e com o Lucas Piton. Inclusive, né, as coincidências do futebol é algo muito louco, né? Porque tanto o João quanto o Lucas, quanto o Piton, foi uma dupla que o próprio Fábio Carille subiu para o time principal, subiu para o profissional. Carille foi responsável por alçar, de fato, ambos esses atletas ao time profissional do Corinthians, quando eles ainda estavam nas categorias de base do Clube Paulista, lá no ano de 2019. Ele subiu para o time principal do Corinthians após a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019. Ele foi relacionado para o time principal do Corinthians sob o comando técnico Fábio Carille durante 7 partidas em 2019. Carille que subiu ele ao time principal. A sua estreia profissional aconteceu apenas na última rodada do Brasileiro daquele ano contra a equipe do Fluminense. Entretanto, o Carille já não estava mais na comissão técnica do Corinthians. Até interessante, né? Mesmo sem ter atuado com o Carille nos tempos de Corinthians, o lateral já revelou grande gratidão aí ao treinador, que foi muito importante para esse primeiro momento, e hoje há esse reencontro no Vasco. Já no caso, o João Vitor foi também integrado ao grupo principal, ao grupo profissional do Corinthians, sob o comando do técnico Fábio Carille na pré-temporada de 2019. No Corinthians, naquele ano, né, ele ficou no banco de reservas no primeiro jogo, um amistoso contra o Santos, e depois, logo em seguida, foi relacionado pelo próprio técnico Fábio Carille para o seu primeiro jogo oficial do time contra o Vasco na 3ª rodada daquele ano de 2019. Então, assim, o Fábio Carille, diferente do Piton, utilizou o João Vitor como titular. E a estreia do João Vitor foi contra o Vasco. Então, Fábio Carille e João Vitor já estiveram lado a lado contra o Vasco da Gama. E hoje eles estão novamente lado a lado contra o Corinthians, clube que ambos têm uma grande identificação. Então, é importante a gente ver como esse mundo da bola, como o mundo do futebol, ele gira muito. E aí, meu amigo, hoje é dia. Hoje é dia de, talvez, Fábio Carille, por toda essa identificação que tem, quebrar esse tabu. E a quebra desse tabu vai ser muito importante para o Vasco, e eu tenho convicção que a quebra desse tabu também será muito importante para o técnico Fábio Carille, que está sem moral. Carille está sem moral alguma com o torcedor vascaíno por tudo que aconteceu no meio dessa semana contra o Melgar. Mas uma vitória hoje contra o Corinthians vira completamente essa chave dentro do nosso Cruz Maltino. Com relação à partida que temos a trazer a você, meu amigo vascaíno, com relação primeiramente ao Corinthians, tá? O Corinthians tem alguns desfalques para essa partida de hoje. Alguns desfalques é, por exemplo, o goleiro Hugo Souza, que vem tendo problemas físicos, é um desfalque confirmado. Além do Hugo Souza, o meia Rodrigo Garro, também com problemas físicos, nem no Brasil ele está para se recuperar de sua lesão. Além disso também o lateral esquerdo, Fabrício Anguilleri, ele foi diagnosticado com uma tendinite no bíceps da coxa esquerda. Então, é uma dúvida, não está confirmado para esse jogo de hoje. Quarta-feira, o titular do Corinthians foi Matheus Bidu, exatamente por conta dessas dores. Então não há uma convicção que o titular da posição, Anguilleri, vai ser o titular. Então é uma dúvida importante aí para o clube paulista. Outro nome que é dúvida é o atacante Yuri Alberto. Ele segue sem dor na região do ombro, treinou normalmente, então
deve ir para a partida, mas ainda não está 100% confirmado. E assim o Corinthians deve ir a campo, com o Matheus Donelli no gol, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Fabrício Anguileri, Ranieri, José Martínez e André Carrijo, Romero, Depay e Yuri Alberto. Esses devem ser os 11 do Corinthians. Com relação ao Vasco, que ontem realizou o seu único treino, no CT do Palmeiras em território paulista, o Vasco enfrentou o Melgar na quarta-feira. Do Peru viajou diretamente para São Paulo, fez um treino regenerativo no hotel na quinta e ontem realizou o único treino no CT do Clube Paulista. O Vasco deve poupar alguns jogadores, até porque entra em campo hoje contra o Corinthians e já na próxima terça tem mais um grande desafio contra o Puerto Cabello pela Copa Conmebol Sul-Americana. Então, por esse motivo, o técnico Fábio Carilli deve poupar alguns atletas em vista desses novos grandes desafios que virão pela frente. Diante disso, a tendência é que o Vasco vá a campo com a ausência de Paulinho e de Garré. Há a possibilidade também de Felipe Coutinho ficar no banco de reservas nessa partida de hoje. Ou seja, devemos ter um Vasco com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos e Lucas Piton na zaga, Hugo Moura, entretanto, ao lado dele, não Paulinho, e sim o Jair ou o Tietê. À frente desses dois, há a possibilidade do Coutinho permanecer no time titular, mas também há a possibilidade do Dimitri Payet ganhar a vaga e uma trinca ofensiva com o Nuno Moreira, Benjamin Garré e, aliás, ao invés do Garré, Ryan ou Adson e Pablo Verrete fechando o time principal. Esses devem ser os 11 titulares do Vasco da Gama que irão a campo nessa tarde de sábado para enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena. Gostou da equipe vascaíno? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Vasco-Corinthians, jogo grande, jogo importante, jogo decisivo. Deixa aí quanto você acha dessa partida. Tá animado? Vasco ganha hoje, eu acho que vai dar hoje 2-1 Vascão, vitória importante aí para dar ânimo, para virar essa chave do grupo e quebrar esse tabu de 18 anos. Fechou? A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, pré-jogo do Gigante. Conto muito aí com você, com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como a gente sempre fala aqui no nosso canal, saudações vascaínas!